Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui mais um dia para ler mais um salmo. Eu queria ter vindo todos os dias desde que eu comecei, mas teve uns 2 dias que foi meio difícil. Eu tava e tô muito gripada ainda e eu tava passando por outras coisas também e eu não consegui, sabe? Mas eu quero muito continuar. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou tentar. Eu não sou, sabe, uma pregadora, aquelas pessoas que têm uma pregação linda que todo mundo gosta de ouvir. Então, assim, eu vou fazer com o que eu tenho. Aí, com a palavra de Deus, eu vou ler. Se Deus tocar no meu coração para fazer alguma consideração sobre isso, eu vou fazer. Talvez esses vídeos não sejam muito vistos, né? Tem pessoas que não se interessam muito por isso. Ou também tem uns pregadores tão grandes, né? Que eles acompanham que eu sou uma formiguinha, mas que eu quero trazer o evangelho aqui pro meu canal. Já que o evangelho a palavra de Deus é um bálsamo, é um manual como a gente viver bem, como a gente se aproximar de Deus. E Deus é maravilhoso, às vezes a gente pensa, Deus está calado, não responde a minha oração. Responde, gente, é que ele responde no tempo dele. Deus tem o seu próprio tempo, o nosso tempo é um e o tempo dele é outro. E às vezes a gente pede uma resposta de um jeito e ele responde, só que de outro jeito melhor, mas o espírito da gente sabe quando é a resposta de Deus, sabe? Você sente aquela paz, eu já pedi sinais para Deus que demoraram tanto que eu achei que ele nem tinha lembrado, mas ele me deu o sinal, o mesmo sinal que eu pedi, só que num lugar diferente, num lugar melhor, entendeu? Assim, eu fiquei, na hora eu entendi, na hora ali que era resposta dele. Então, assim, não deixem de pedir as respostas de Deus, não deixem de... Não, acho que não é errado pedir um sinal a Deus, porque muita gente lá na época, né, da Bíblia, na época passada, eles pediam uma resposta. Teve uma pessoa que eu não lembro o nome, que ele pediu uma resposta mais de uma vez, que era... Eu não lembro direito o negócio, mas era tipo assim, como se fosse um... Gente, eu não lembro, era uma coisa bem diferente, era um negócio como se fosse um capim, uma coisa assim. Eu não sei explicar essa resposta, mas outras pessoas também pediram resposta, sabe? Deus responde sim as respostas que a gente pede. Uma vez eu vi o testemunho de uma menina que ela disse, Senhor, eu quero saber se o Senhor vai estar no meu casamento. Era o dia do casamento dela, né? Ela disse, se o Senhor estiver lá, eu quero ver 2 araras. Eu achei muito, assim, estranho, né? Muito surpreendente. E ela tava aos prantos dizendo que tava lá, 2 araras no casamento dela. E eu acreditei, gente. Eu não sou cética nas coisas das pessoas, não. Embora as pessoas sejam, né, nas coisas que eu às vezes conto, que eu vi, que eu vivi. Mas a gente discerne espiritualmente. Então, assim, não tem que se importar com a opinião dos outros, né? Se o povo acredita ou não. O que importa é o que o nosso espírito acredita, né? Deus me mostrou ultimamente uma resposta muito bonita para um pedido que eu fiz a ele para ver para ter uma resposta de uma coisa que me afligia muito, que eu não tinha certeza. E ele me deu a resposta e eu fico muito grata por isso. Assim, eu não vou contar porque é algo muito particular, mas algo muito importante para minha vida. Tô com a voz aqui meio travada. Então, gente, é isso, assim. Eu não sou uma pregadora, mas assim, sempre que eu posso eu falo do evangelho para alguém, entendeu? Eu oro por alguém, ou oro por minha família, né? Porque primeiro, nosso primeiro
digamos assim, nossa primeira igreja, nosso primeiro templo, assim, é a nossa casa, a nossa família, né? Eu sou falha em algumas coisas que eu nem sempre me dou bem com todos, entendeu? Eu tenho essa dificuldade de relacionamento com algumas pessoas, assim. E eu não vou estar dizendo, eu sou má por isso. Não, eu simplesmente não consigo me relacionar bem com algumas pessoas, entendeu? É muito difícil pra mim, porque tem gente que não bate com a gente ali, sabe? Já outras pessoas eu amo conversar com elas, eu amo estar com elas, porque de alguma forma elas me trazem paz, entendeu? Por exemplo, meus filhos, eles são abaixo de Deus, do reino, eles são tudo que eu tenho aqui na Terra, entendeu? Eu gosto muito de conversar com o Caio, que é meu filho mais velho. Ele é um menino muito compreensivo, ele fica ali escutando o que você tem a dizer, sabe? Ele não julga. Eu sempre oro muito por ele, porque eu vejo o coração dele como se fosse um coração bom mesmo, né? E eu gosto muito, amo muito meus filhos. E eu também sou uma pessoa super difícil de lidar, confesso. Eu acho que é por isso que a minha busca ainda se torna maior, mais incessante, sabe? Porque tem coisas que a gente só vai conseguir lidar com Deus mesmo. Com Deus na frente. Deus tem que estar na frente. Gente, desculpa, eu tô me emocionando já. Vamos parar porque eu vou ler o versículo 68, tá? A vitória de Deus sobre seus inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-te, Deus. Dispersam-se os seus inimigos da sua presença. Fogem os que o aborrecem, como o dissipar e a fumaça. Peraí, né? Dissipar a fumaça. Assim tu os dispersa, como derrete a cera ante o fogo. Assim a presença de Deus permanece. Assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se refugiam, exaltam. Só um minuto. Acho que eu vou ensinar porque aí tá. Aí tá. Sujando o óculos aqui, ficou ruim de ler. Exaltam na presença de Deus e fogam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor, é o seu nome, Senhor, é o seu nome. Exaltai diante dele, Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em que sua santa morada é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário morre em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril.
ao saireis, ó Deus, à frente de todo o povo. Ao avançares pelo deserto, temeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta. Tu a restabeleceste, ainda habitar tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange dos mensageiros das boas novas. Reis dos exércitos fogem a dona de casa, reparte os despojos, porque responsais entre as cerdas dos aprisco. Gente, o salmo é imenso, eu não tinha visto. Gente, é quase uma folha toda, mas aí eu vou ler do mesmo jeito. Espero que vocês fiquem aí lendo. As asas da pomba vão cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho de flavo de ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o Monte Zalom. O monte de Deus é Bessã. Serão de elevações, é o monte de Bessã. Porque olhais com inveja o monte elevados. O monte de Deus escolheu para sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000. Sim, 20.000 de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subsiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, rebelde homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é nossa salvação. O nome de Deus é libertador. Com Deus, o Senhor, está escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor de Bazã: os farei voltar, falei-lhes tornar das profundezas do mar, para que banheis o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o teu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o seu cortejo. O cortejo do Senhor Deus, Pai, Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor. Vós que sois de estirpe de rei. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede.
os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, Deus, a tua força divina que usa a nosso favor. Oriunda do Senhor, o templo de Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos novilhos. Cai aos pés o que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, e a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, ao Senhor. Aquele que em cima dos céus, os céus da antiguidade, eis que faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade. Está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços cindais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. Ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo bendito de Deus. Gente, quando eu vou ler um salmo, uma coisa que eu tenho feito, eu não sei se está certo ou não. Por exemplo, tem muitos salmos, né? Eu não pego um e leio, revejo se a palavra, como é a palavra e tudo. E não, assim, eu pego um que eu acho que não tá certo, eu vou até rever talvez isso. Eu pego um e vou e leio, entendeu? Aí, às vezes, assim, eu percebo que tem palavras duras, sabe? Assim, nesse salmo aqui eu vi quanto Deus deve, né? E foi exaltado. E ele deve realmente ser, né? Eu nem sabia que o salmo era tão grande, ó. Ele se inicia aqui no 68, ó. E ele vai do 68, ó, até aqui, entendeu? Então, eu peguei um salmo, assim, aleatório. Então, assim, não sei se isso é muito legal. Por exemplo, os salmos que eu conheço, que eu sei que é o 91, o 23, que são muito lindos. Não tô dizendo que esse não seja lindo. Esse que eu vi que o quanto Deus é poderoso mesmo, o quanto Deus, né? Ele deve realmente ser exaltado, esse que fala da grandeza dele e tudo. Mas assim, às vezes o salmo que eu posso escolher, sendo aleatório, eu não sei o conteúdo dele, não que a Bíblia tem que ser lida mesmo, né? Então, até acho bom também, assim, nem saber muito, porque o que adianta eu só pegar os salmos mais belos, mais, né, encorajador. Eu quero pegar vários salmos, porque eu pretendo ler os salmos. Então, era até pra mim estar lendo do começo, mas eu não tô lendo do começo. Eu tô lendo aleatório, pode até acontecer que eu repita algum, sabe? Mas o salmo que eu acho muito lindo, gente, é o 23. Então, 23, o 91. São salmos muito edificantes. Esse aqui é um salmo que me mostra um Deus muito forte, muito... que é o que ele é, né? Mas, assim... eu não sei explicar, gente, assim... É meio amedrontada, assim, é o salmo que a gente teme a Deus por ver o tamanho da grandeza dele, de como ele é, quem ele é e do que ele pode fazer, né? Esse é um salmo que faz a gente temer mais a Deus, né?
pelo menos eu vi isso, que é um salmo que você vê aí a grandeza dele, vê do que ele é capaz e tem que temer mesmo. Eu vou ler esse aqui bem rapidinho, que é bem pequenininho, o Salmo 63, tá? Ó, as nações rendem graças ao mestre de canto para de cordas, salmo de canto. Salmo de canto. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvar-te os povos, ó Deus, louvem-te povos, todos, alegrem-se e exaltem as gentes, pois julgas aos povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra de seu fruto. Ó Deus, Deus nos abençoa, abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, isso aqui fala também, né? Que a gente, às vezes, eu em particular, não é que eu não temo, gente, eu temo e é muito. Eu tenho maior medo quando eu erro. Eu penso, meu Deus, sabe? Eu vejo que aquela palavra lá de semeadura, né? Da lei da semeadura, que tudo que você planta, você colhe. Que a gente vai ter, que a gente vai dar conta de tudo que a gente falar aqui, né? Na terra, de tudo que a gente fala, a gente vai ter que dar conta num dia que a gente for, né? Pro juízo. Então, assim, é muito... Tem que a gente temer muito mesmo a Deus. E, assim, eu temo, mas às vezes eu desobedeço, gente. Isso é muito ruim. E eu também não queria ser só aquela pessoa que faz... que só faz por medo, entendeu? Por exemplo, se eu sou uma mãe e eu um pai e eu tenho um filho, eu não quero que ele me obedeça só por medo. Ele pode obedecer por medo também, mas eu quero que ele me obedeça porque me respeita, porque me ama, entendeu? Eu acho que Deus também é mais ou menos assim. Eu acho que Ele quer que a gente ame em primeiro lugar. E depois, assim, a gente teme também, mas a gente faz por amor também, sabe? Tendo em vista que um dos maiores mandamentos da Bíblia é o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, gente, já falei demais. Espero que se alguém ouvir, né, reflita um pouco. Reflita sobre o amor de Deus, sobre o temor de Deus, sobre por que a gente tem que temer, né? Sobre Ele muito poderoso. E obedecer em amor é melhor do que a gente fazer só por medo, né? Se a gente puder obedecer porque ama, é muito bom. Mas a gente, todo jeito, tem que temer. A palavra diz que a gente tem que temer a Deus, entendeu? E é isso aí. Então tem aquele salmo bem pequenininho que eu já achei que deu uma aliviada, porque esse salmo, esse maior que eu li, o 67, se eu não me engano, ele é grande e ele é bem, né? Salmo de Davi, né? Davi era um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas era guerreiro, né? Ele ia pra guerra e Davi também errou, né? Davi também ninguém foi perfeito, só Jesus, né? E Davi errou, teve os erros dele, né? Pagou caro por os erros dele. Então fica aí a lição, gente. Vamos tentar ser o melhor que pode, né? Mas é difícil. É difícil porque o que dificulta a nossa vida, muitas vezes são as próprias pessoas, né? Mas a culpa é nossa, porque a gente não aprende a lidar com elas. Então a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, assim, que o amor de Deus recaia sobre cada um, né? Que a graça de Deus venha sobre nós e que o perdão dele venha sobre nós. Porque todo dia a gente tem que pedir perdão, gente. Todo dia a gente erra, né? E tem que pedir mesmo. E que
Vamos pedir que Deus nos perdoe de nossas falhas, né? Perdoar também os outros, quem nos tem ofendido. Desculpa. Então é isso aí, gente, o vídeo. Perdão, gente, essa tosse horrorosa. Não tem como fazer outra coisa. Beijo, Deus abençoe. Fica com Deus.